A turma do bate-bola, destacando o Atlético, tem um compromisso no fim de semana, Campeonato Mineiro contra o Atlético, e depois, na terça-feira, Copa Libertadores, Mineirão. Cláudio Rezende. Oi, Emerson Passieri. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Léo, aqui nos acompanha na turma do bate-bola. O Atlético voltando neste instante para Belo Horizonte. O voo que saiu à tarde de Caracas, na Venezuela, inclusive hoje não deu tempo nem de fazer nenhum tipo de trabalho na Venezuela. O Atlético estava cuidando desse retorno mesmo, os jogadores descansaram e faz parte também desse trabalho da preparação física e da fisiologia para ter o melhor dos atletas. Então, o Galo, que fez ainda uma escala em Manaus, às 8h30 da noite, a expectativa é chegada, o desembarque no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, após esse empate por 1-1, jogo contra o Deportivo Laguaira. E aí, o que chama a atenção é que o Atlético está no Grupo H, com outras equipes, que é o Cerro Porteño e o América de Cali. O América de Cali perdeu em casa para o Cerro Porteño por 2-0. E o América de Cali é o próximo adversário do Galo. Esse jogo que vai ser disputado na terça-feira. A partida teve uma alteração de horário, inclusive. O jogo seria às 9h30. A partida vai ser disputada às 7h15 da noite no Mineirão. E o Atlético, como colocou muito bem o Emanuel em manchete, sinal de alerta ligado. Por que sinal de alerta ligado? Precisa vencer. Não tem outro resultado no caminho do Galo, a não ser um resultado positivo depois daquele jogo com 60 cruzamentos na área, hein, Léo Figueiredo? Ô, Pancieri, eu acompanhei boa parte do jogo do América de Cali contra o Cerro Porteño. O Cerro Porteño é um time muito bem organizado. Você já havia citado o Matheus Gonçalves, né? Que ponta veloz, o goleiro Jean tá lá também. Fez estreia ontem. O Bocelli, que estava no Corinthians até outro dia. Não é bobo o time do Cerro Porteño, não. O América de Cali, realmente, eu não vi grandes coisas. Acho que o Atlético tem plenas condições de vencer. Mas, até para rolar a bola para o Emanuel, para a gente falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, eu fiquei com algumas impressões, Emanuel, que não foram criadas apenas com o jogo de ontem, mas elas se confirmaram com ontem, né, que era o jogo mais importante do Atlético nesse ano de 2021. A primeira coisa é que eu tinha muita esperança que o Cuca aproveitasse coisas boas que o Jorge Sampaoli deixou. O trabalho do Sampaoli não foi perfeito, mas ele foi bom. E eu tinha esperança de que o Atlético ainda continuasse com algumas situações de jogo que o Sampaoli criou muito bem nessa equipe. Pelo jeito, elas já foram completamente desconstruídas. O Atlético não joga nem de forma próxima ao que jogava com o Sampaoli. Mas ficaram as falhas. As falhas da defesa, a falta de marcação no meio-campo, a lentidão de Alan e Hever para marcar, isso ficou. Isso acontecia no Sampaoli e acontece com o Cuca. E me preocupa ainda mais, Emanuel, quando o Zaratio entra para fazer o gol que salvou o Atlético da derrota, o Everson fazendo grandes defesas, mas eu não sou daqueles que usa a hashtag que está nas redes, né, fora Cuca. Não acho que o Atlético tem que mandar o Cuca embora, não, mas a hashtag é trabalha Cuca, porque o Atlético já começou a Libertadores e ele não está jogando bem. Uma coisa é, o Galo pode ser campeão da Libertadores? Pode. Vai ter que jogar muito? Vai. Isso a evolução vai acontecer? Vai. Mas a Libertadores já começou, Emanuel. E contra o time mais fraco do grupo, que morreu no segundo tempo, o Galo não conseguiu ganhar. É lógico que não tem como não criticar a atuação de ontem, chefe. O Atlético entrou em campo como favorito absoluto na partida de ontem, pelas circunstâncias. O Laguaira estava um tempão sem jogar. Os jogadores estavam com pneuzinho na cintura. O time está precisando perder peso. Mesmo assim, mostrou um entrosamento, um projeto de jogo muito melhor do que o do Atlético. Ô Léo, o Atlético ainda tem defeitos da época do Sampaoli, que é tocar a bola em excesso e sempre devolver a bola para a zaga e a zaga devolver para o goleiro. O Atlético fez isso quando a partida estava nos acréscimos ontem, lá em Caracas. O recuo para o goleiro não havia razão nenhuma. Toque para lá, toque para cá. E um futebol que tem superfície, já falamos isso 1000 vezes aqui, mas não tem profundidade. Não há um atacante definido. O Atlético já tentou, Sacha já tentou,
Tardelli, numa outra partida aí, está tentando Vargas, talvez vá tentar também o Hulk. Alguns jogadores no Atlético fora de forma absoluta. Um deles é o Hulk. Não há, por enquanto, até que o Hulk treine, jogue, condições dele ser titular no time do Atlético, entrar para resolver uma situação que estava difícil ontem em Caracas. Eu sei que há uma implicância muito grande de parte da torcida do Atlético em cima do goleiro Everson, mas para mim não foi o Nacho, o melhor jogador em campo ontem, foi o goleiro do Atlético, lances decisivos, e o segundo melhor foi o goleiro Ouces, o goleiro do Laguaira. O jogo teve alternâncias, o Atlético um pouquinho melhor em alguns instantes, depois o time local, no final o Atlético pressionou, mas aquela alteração de Natan, entra Marrone vai lá para a ponta esquerda, ele sempre recebe uma bola quando o marcador está muito perto, ele devolve a bola para o lateral. O Atlético está muito igual, está muito previsível, não está mostrando muita novidade. Quando existe uma cobrança em cima do Cuca, eu acho ela justa. O que eu não acho justo é esse negócio de fora Cuca, com 1 mês e pouco, técnico, que foi vencedor do Atlético numa outra fase, já ser questionado para ser demitido e ser contratado outro. O Atlético aguentou 1 ano aí de Sampaoli cometendo erros muito maiores do que o Cuca cometeu. Mas o time ficou devendo, a forma de jogar, principalmente aquilo que sempre falamos, o meio-campo do Atlético é totalmente vulnerável. Não há marcação. O Alan está numa fase muito ruim. A marcação do Guga pela direita também. Não é que o Guga seja mau jogador, mas ele não consegue definir a hora de atacar, a hora de defender. E essa situação aí que está todo mundo cobrando, não é novidade. O Hever está perdendo todas as bolas na corrida para qualquer tipo de atacante adversário. Deu o primeiro gol, um lance atravessado de bola. O Vargas, para mim, não teve culpa naquele lance. Depois, no final do jogo, também perdeu bolas na corrida. O Hulk quase deu um gol para o time local. O Atlético está desarrumado. A verdade é essa, e a torcida tem razão em ficar preocupada. É apenas um jogo. Empatar fora de casa não é o pior dos mundos, mas da maneira como o Atlético jogou ontem, esteve perto de perder essa primeira partida pela Copa Libertadores da América. O time ainda precisa se acertar. E olha, um zagueiro urgente para o Atlético sonhar com alguma coisa em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. Emanuel, e dentro dessa linha que você comentou, o trabalho na Cidade do Galo vai começar amanhã, pensando nesse jogo da Libertadores, e tem que ser importante trazer essa informação, porque são 2 momentos distintos. Um vai ser esse duelo contra o Atlético no sábado, jogo no Independência, às 7 horas da noite. Neste jogo, o Cuca já tinha comentado, antes mesmo da partida contra o Deportivo Laguaira, antes dessa partida jogando na Venezuela, ele já fez ali a menção que mandaria reservas. Então, vai ser um time alternativo, um time reserva. Ele levou 25 jogadores para a Venezuela e deve colocar essa turma para jogar no Independência. Até porque o Campeonato Mineiro para o Atlético está sacramentado, resolvido, primeira posição. É um time que vai ter vantagem na fase semifinal, avançando, tem vantagem também na final do estadual. É uma coisa que está mais certa. Então, o trabalho retorna na Cidade do Galo amanhã, mas sem tirar o foco da terça-feira, o jogo que eu comentei anteriormente, essa marcação da Conmebol saindo das 9h30 para as 7h15 da noite, duelo válido pelo Grupo H, ou seja, TV aberta não transmite. Tem que ficar ouvindo a Itatiaia mesmo, a massa atleticana, mais um jogo com o nosso caixa e todo o nosso primeiro time do rádio. O Atlético, sobre a sexta-feira,
saindo um pouco das quatro linhas, um evento importante está marcado para amanhã, um evento que vai ser de maneira virtual. O presidente Sérgio Batista Coelho nem viajou para Caracas por conta desse assunto. É um assunto fundamental no Atlético, o encaminhamento das dívidas, parte financeira, o que deve, questão dos credores. Teve essa história do André Cury também, dos 40 milhões de reais que o Atlético deve ao empresário. Questões que vão ser resolvidas também com outras dívidas do Atlético. Tudo isso vai ser direcionado, apontamentos da parte financeira, como o Galo vai se portar. Além do Sérgio Coelho, vai ter também a participação do Rafael Menin, do Rubens Menin, também o Renato Salvador, o Ricardo Guimarães. Todos eles vão participar desse evento virtual com os conselheiros, quando o Atlético vai dar esse direcionamento importante da vida deles. Sabemos que outros times também do futebol brasileiro têm essas dívidas, o Galo não é diferente e precisa se enquadrar e arrumar uma fórmula para fechar esse lado financeiro. Além do lado financeiro, o Atlético hoje, até uma apuração dos companheiros do Globo Esporte, fazendo um acordo com o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, o Atlético devia uma grana ao ex-atleta e essa repactuação da dívida antiga, o Atlético vai pagar 6 milhões e 300 mil reais a título de direito de imagem em parcelas até outubro de 2023, ou seja, o Galo também arrumando a casa nessa parte financeira, Emanuel. 6h50, daqui a pouco as últimas da turma do bate-bola e a informação do futebol europeu.